Êxodo, capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: E ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vaso de prata e vaso de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, e olhou dos egípcios também o varão. Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. E disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está dentro da mor, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saiba que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teu servo descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois eu sairei. E saiu de Faraó em o ardor de ira. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo, capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, da terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio do mês. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o seu número das almas, conforme ao comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tornarei das ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas verbas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos, com erva amargosa, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado,
ao forno, a cabeça com os pés com frisuras, e nada dele deixarei até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas suas casas em que estivesse. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossa geração celebrarei por estados perpétuos. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também o 7º dia tirei santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente apostarei para vós. Aguardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardarei este dia nas vossas gerações, por estados perpétuos. No primeiro mês, os 14 dias do mês, e à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés e todos os anciões de Israel, e disse: Escolhei, tomai vós cordeiros para a vossa família, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopor e molhai no sangue que estiver na bacia. Lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã, porque o Senhor passará para ferir o egípcio. Porém, quando ver o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta, a porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estados para vós e para os vossos filhos, para sempre. Acontecerá
quando entraste na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que o culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel do Egito, e quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão assim fizeram, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todo o Egito. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai vós, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi o Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ides, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo e apressando-se para lançá-lo da terra, porque diziam: todos os seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amaciadeiras atadas em seu vestido, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram ao egípcio vasos de prata, vasos de ouro, e o vestido. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelha e vaca, uma grande multidão de gado. E cozeram bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, e esta noite se aguardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nem numa casa se comerá. Não levará
daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei os ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então chegará e celebrará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo, capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, que abri toda a madre entre os filhos de Israel, e de homem e de animais, porque é meu. Meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai vós, desde o mesmo dia em que saíste do Egito e da casa do servidor, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abide, vos saís. E acontecer que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos hebreus, e dos jebuseus, e a qual jurou aos teus pais que daria a terra, que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá festa ao céu. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu temor. E naquele mesmo dia farás saber aos teus filhos, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre tu a mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, como mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Porquanto tu guardarás estes status ao seu temor, de ano em ano. E também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e teus pais quando houver dado, apartarás para o Senhor todos que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatará com o cordeiro. E se não resgatareis, cortar-lhe-eis a cabeça. Mas todos os primogênitos do homem entre teus filhos resgatará. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou da mão forte do Egito e da casa do servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para que não nos deixe ir,
O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, os sacrifícios ao Senhor, os machos de tudo o que abrir a madre, porém a todos os primogênitos dos filhos dos eu resgato. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando Faraó deixou o povo de Deus, não o levou para o caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, torne-se ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente a juramentos aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram e Sucote, e acompanharam Etã, em entrada do deserto. E o Senhor ia adiante dele, e de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que os caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia, nem a coluna de fogo de noite. Muito obrigado por vocês ter ouvido a palavra de Deus até o final. Se inscreva no meu canal, Revestida em Cristo, para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Fique com Deus e até a próxima.